motivação e dedicação. Duas coisas bastante essenciais para desenvolver qualquer habilidade. Pena que eu meio que deixei de ter tudo isso. Bem, em boa parte da minha vida eu desenhei no tradicional, de forma descontraída, sem nenhum objetivo. Mas nesses últimos anos, principalmente entre o final da pandemia e os dias de hoje, eu comecei a desenhar pelo digital e passei a elevar o meu nível de desenho. Ia ser uma baita de uma evolução. Pena que eu desenho com o dedo no celular. No começo eu era bem ruim, mas de tanto insistir, eu fiquei relativamente bom naquilo. De vez em quando eu faço alguns rabiscos aleatórios, mas não sei se isso vai durar muito tempo. Quer dizer, não tá durando muito tempo. Desenhar com o dedo é como uma picareta de madeira. Você sabe que mais cedo ou mais tarde você vai trocar aquilo por algo muito melhor, mas ainda assim você precisa dela. É como suprir a necessidade de algo que você já domina. No meu caso, um desenho de 30 minutos no tradicional é praticamente um esboço de 2 horas no dedo. Há um tempo atrás isso pra mim seria a prova de que eu tô aprendendo algo. Mas hoje em dia é só mais um dos motivos que me fez fazer esse vídeo e esse canal. Eu não tô evoluindo. É louco pensar que mesmo em 2 anos desenhando feito Neandertal, ainda é complicado desenhar pelo celular. Não por causa da habilidade, mas sim por causa da limitação. Claro, em todo esse tempo, muitas coisas mudaram no meu jeito de desenhar. E eu evoluí de certo modo. Mas, e o próximo passo? Será que eu vou ficar nesse estado até o final? Com o tempo, isso me desmotivou mais ainda. Eu queria somente desenhar o mais rápido possível. Acabei só me importando com o tempo que eu levava nas minhas artes. E às vezes nem terminava o que eu tinha começado. Cada vez mais isso virava algo sufocante. Eu não sabia para onde eu deveria ir. Eu estava bem confortável no digital e não via necessidade de estudar para evoluir. Na verdade eu nem sabia se isso teria algum resultado pelo fato da limitação e diferença das duas coisas. Eu não conseguia fazer algo no digital sem dar zoom umas 30 vezes por minuto. Um hábito bem negativo. E eu não sabia se estudar no tradicional daria resultados no digital. Nem sequer sabia se eu ainda era bom naquilo, pela diferença de meses que os desenhos tinham entre eles. Eu praticamente estava preso na minha própria armadilha. E bem, foi aí que eu percebi uma coisa. Das várias tentativas de estudo que eu fiz, tanto no tradicional quanto no digital, os melhores resultados eram sempre nos estudos tradicionais, contrariando a minha crença de que eu era melhor em um pelo simples fato de eu dedicar mais tempo naquilo. Eu continuava no mesmo nível quando eu desenhava no tradicional. É estranho pensar como essas duas coisas, mesmo parecendo bem diferentes, compartilham muita coisa em comum. Eu notei que melhorar em um poderia sim resultar na melhoria do outro. Então, ainda havia uma luz no fim do túnel. Desenhar no celular mascarou e limitou todo o meu potencial. Mesmo assim, eu ainda continuava forte por dentro. E aí, eu tive a brilhante ideia de largar tudo e focar totalmente no desenho tradicional. Eu vou ficar 9 meses, ou seja, o resto do ano, desenhando cada dia corpo, anatomia, rosto, perspectiva, cor, cenários, roupa, composição, absolutamente tudo. Porque esse vai ser o meu maior desafio como artista. Eu não sei porque eu tô falando assim. O meu objetivo não vai ser só ficar bom no desenho. Eu vou me reencontrar como pessoa. De quebra me tornar um artista mais experiente, conhecido e ser vangloriado pelos seus feitos. Todos verão até onde um pequeno artista chegou, desafiando tudo e todos, superando qualquer dificuldade, sendo visto como um vencedor indiscutível, um símbolo de dedicação e esforço, e a inspiração de muitas pessoas fora e dentro da bolha. Sei lá, eu tenho vários planos pro futuro, então essa habilidade vai ser muito útil, e isso me faz muito feliz. Separei os meses em 4 fases. A primeira fase, focada em estudos de corpo e pose. A segunda, focada em roupas. A terceira, em composição. E a quarta, storytelling. Vai ser como uma combinação de tudo que eu aprendi. Mês de abril,
primeira semana. Na primeira semana eu decidi primeiro dar uma breve revisão nas poses e mostrar o que eu já podia fazer sem nenhuma referência e também sem nenhum tipo de controle. Esses foram os 7 primeiros dias. Eu tinha limitado o uso da borracha em 3 usos por dia. Cada uso que ultrapassasse esse número seria convertido em mais um esboço. Sim, eu tava completamente louco. Fiz isso pra me obrigar a desenhar e destravar as minhas mãos. Mas com o tempo, na segunda semana, eu percebi que isso podia ser um grande problema. A ideia não era ruim. Talvez eu use isso de novo nesse mesmo desafio. Escreve nos comentários café descafeinado. Cara, imagine isso quando eu tivesse tudo no cenário. O ponto é, eu poderia continuar com isso. Afinal, eu não uso tanta borracha, pra ser sincero. Isso na verdade é um péssimo hábito, porque eu meio que já tava normalizando os erros e a falta de dedicação nos esboços. E com esse sistema que eu fiz, eu só estaria dando mais um tiro no meu pé. Eu não saberia como resolver os erros. Ao invés disso, eu só sinalizaria eles e partiria para um novo esboço. Coisa que, de novo, normalizaria os erros sem correção. E para arrumar tudo isso, eu comecei a usar a borracha de forma moderada e inteligente. Toda essa reflexão aconteceu na metade da segunda semana, a semana em que eu usei diversas referências. E a semana em que eu mais gastei tempo em conseguir um lápis decente para desenho. Eu tava com lápis de cenários e pintura. Daí eu passei a usar aqueles lápis da escola. Eu ainda sinto falta do meu velho amigo, a época do Prime. Como eu falei, eu já fiz alguns estudos antes desse. A maioria não durava mais de um mês. E eu sentia que apesar de eu estudar com referências, eu não tava aprendendo de verdade. Eu tava só copiando. Se eu tirasse as referências, eu não saberia como montar o corpo do zero. No máximo eu faria só a pose, com palitos e quadrados. Ou só palitos. Esse foi mais um dos motivos que me fez criar esse desafio. Voltando, dá pra perceber como eu passei a fazer os esboços depois que eu refleti um pouco. Eles estão bem mais nítidos e desenvolvidos. Eu passei a prezar pela qualidade ao invés da quantidade. Um fato curioso é que foi nessa semana que eu realmente comecei a criar minha rotina de desenho. Agora eu tô acordando 6 horas direto só pra desenhar desde cedo, sem nenhuma distração. Na semana 3 eu continuei usando referências. Eu tentei finalizar alguns esboços, mas eu tive um pequeno erro. Olha isso. Eu já comecei o dia fudido porque eu tava sem referência. Aí eu inventei de fazer cabeça e olho e tentar entender por conta própria. Aí eu fiquei horas analisando aquilo. O mês de abril é só uma revisão daquilo que eu já sei sobre o corpo. É um breve aquecimento na memória, com poucas coisas em questão de aprendizado. A intenção principal foi cultivar um hábito, e então não fazia sentido eu fazer aquilo antes do tempo. E foi por isso que essa foi a pior semana em questão de consistência. Mas eu aprendi uma coisinha bem simples, que eu vou contar no final do vídeo. Eu vou fazer isso em todos os vídeos aqui em diante. Eu vou tentar fazer um vídeo por semana. Me desejem sorte. Quarta semana. Hora de largar as referências e dar o meu melhor. Vai, dia 1. Comecei fazendo 6 esboços e um incompleto. Já de cara eu percebi que meu traço tá muito ruim. Eu não me acostumei com esse novo maldito lápis. Tem dias que eu aponto ele umas 10 vezes e nem é meme. Dia 2. Esse dia eu só consegui fazer 3 porque eu tinha acordado muito tarde. E também porque eu tava gravando o primeiro roteiro desse vídeo, que foi um desastre. Dia 3. Rapaz, nesse daqui eu fiquei sem ideia de pose. Consegui fazer alguns, mas eles estavam bem simples. Dia 4. Foi um dia bem neutro. Eu não sei. Eu fiz uma cabeça. E dia 5. Nesse dia eu fiquei sem ideia. Eu não sabia o que eu fazia. Esse daqui ficou ruim, esse daqui faltou planejamento, e esse daqui ficou bom em pouco tempo. Só que eu quis fazer de novo e não deu bom. E pronto, mais uma semana feita. Calma aí, mas não era 7 dias completos? Sim, em um início eu falei que eram 7 dias completos da semana, mas eu acabei mudando de ideia. Eu precisava anotar tudo que eu tava aprendendo e tudo que eu poderia melhorar em cada final de semana. É muito importante fazer isso em qualquer tipo de estudo, para ter certeza que você tá aprendendo e não só copiando ou fingindo entender algo. Além de que estudar todos os dias pode ficar um pouco maçante. Dito isso, vamos para a parte final desse vídeo. Agora que já falamos do processo e dos erros das semanas do primeiro mês, bora pra parte do aprendizado que eu tive durante todo esse tempo. Na primeira semana, eu não aprendi muita coisa. Eu apenas me deparei com vários erros de proporção e perspectiva. E muito caos. Talvez por isso eu fiz muitos esboços em pouco tempo. Na segunda semana, eu aprendi várias coisas sobre o corpo humano. Tipo, tem essas duas regiões aqui, que quando tem o devido membro movido mais pra frente do corpo, ele cria, tipo, leves contornos mais retos no corpo. Não sei explicar como exatamente isso funciona, mas deixa a silhueta mais humanizada e natural. Você sabia que os
cotovelos apontam para o nosso peito? Não exatamente assim, mas assim. Isso em certos ângulos nem é perceptível, mas em outros deixa a parada consideravelmente mais humanizada e harmônica. Eu não sei explicar. Foi um desastre e foi bem estranho. A única coisa que eu aprendi é que eu devia manter o ritmo, seguir o fluxo das coisas. Naquele momento eu já sabia disso e não parei pra pensar. Isso eu preciso melhorar. E que olhos não são um PNG que você pode redimensionar e dar a sensação de perspectiva. Eles também têm tridimensionalidade. Talvez isso seja bem óbvio. Na verdade é bem óbvio. Eu meio que ignorava isso o tempo todo e nunca me importei de verdade. Na semana 4 eu aprendi que mesmo algo parecer simples, se mal planejado, não vai dar certo. Percebi que eu deveria planejar e montar o esboço como um todo e não somente focar nas partes difíceis para depois ir nas partes fáceis. Afinal, o nosso corpo é o todo. Nós somos o conjunto de várias coisas alinhadas perfeitamente, com vários tipos de conexão. Cada coisinha de nós tem um contexto, uma importância e uma justificativa, tanto em forma física quanto em forma psicológica. Rapaz, eu acho que eu brisei. De forma geral, eu dei uma melhorada no resultado final dos esboços. Eles não estão mais completamente irreconhecíveis. Mês de abril finalizado. Oi, se você chegou até o final do vídeo, prazer, meu nome é Azura, ou Azura. Sei lá, não pensei muito quando fiz o nome, mas você pode me chamar de Jota se quiser. É uma forma mais pessoal. Durante todo o ano eu vou compartilhar e registrar tudo que eu tô aprendendo nesse desafio. /estudo, /meta, /objetivo. Eu criei ele como um teste. Pra ver o quão secado eu posso ser com uma ideia. E além disso, botar o meu plano mestre em prática, que só o tempo vai revelar. Esse desafio foi feito totalmente por mim, um cara que nunca estudou de forma séria arte, e nem nada na vida inteira. Ele meio que tem conceitos gerais de vários planos de estudos de outras pessoas, mas mesmo assim todo o desenvolvimento dele é freestyle. Ou seja, tem tudo pra dar errado e tudo pra dar certo. Te vejo na próxima semana. Se inscreve, por favor, tô passando fome. Avance, não corra. Tchau, tchau. E eu não quero mais gravar vídeo.